É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa conversa. Bom, então, a gente vai terminar a semana conversando aqui sobre essa parte de análise de circuito. E a gente vai resolver o mesmo exercício da aula passada. E se você acha que vai ser a mesma coisa, você está muito enganado. Estou ficando quase um youtuber já, né? Fala assim, não. Só que não adianta eu me encher de atividade não presencial, porque também não faz sentido, né? A gente tem que fazer bem o que a gente está conseguindo entender aqui. Bom, então, na última aula a gente resolveu esse exercício aqui. A gente tinha por objetivo descobrir essa corrente e essa tensão, tá? Então, a gente está aqui na parte de análise de circuito CA. Análise de circuito CA. E para isso, a gente tem que utilizar uma série de ferramentas, né? Por exemplo, lei de Ohm, lei de Kirchhoff das tensões, lei de Kirchhoff das correntes. E aí a gente resolveu esse exercício aqui na última aula a partir do método chamado tensões de nó. O que é o método das tensões de nó? Ele se baseia na lei de Kirchhoff das correntes, né? Então a gente, para fazer uma recapitulação aqui muito breve, a gente fez o seguinte. A gente analisou aqui alguns nós nesse circuito. Esse nó aqui a gente chama de nó B. Esse nó aqui a gente chamou ele de nó A. E aplicou a esses nós a lei de Kirchhoff das correntes. Ou seja, a gente fez a somatória das correntes aqui em cada nó igual a zero. E aí, a partir da lei de Ohm, a gente transformou essa corrente numa tensão sobre uma impedância. Tá? Bom, transformando em tensão sobre impedância, a gente pode, por exemplo, achar essa tensão aqui. Essa foi a ideia, certo? Bom, com isso a gente fez aqui a escrita, né, de duas equações, uma em um nó, outra no outro nó. E aí, quando você manipula um pouco essas equações, a gente já vai chegar em alguns resultados aqui de maneira relativamente simples, né? Por exemplo, essa segunda equação me respondeu aqui, ó, que o V0, que era um potencial lá do circuito, deu 20 com fase menos 90. Tá? Bom, e aí, obtendo esses potenciais V0 e V1, a gente obtinha aqui tudo que precisava nesse circuito. Tá? A gente obtinha essa tensão, a gente obtinha as correntes, né? Quais correntes? As correntes aqui que a gente estipulou como sendo I1, I2 e I3. Tá? Bom, mas agora a proposta é que a gente resolva esse exercício novamente, mas a gente vai utilizar um outro método chamado método das correntes de malha. Método das correntes de malha. Bom, então esses métodos, eles meio que se compõem, né, na hora da gente fazer a análise de circuito, seja de corrente contínua ou seja de corrente alternada. Tá? O método das tensões de nó se baseia na lei de Kirchhoff das correntes. O método das correntes de malha se baseia na lei de Kirchhoff das tensões. Bom, então, de forma análoga à última aula, eu vou pegar aqui esse circuito e vou colocar ele aqui num slide novo para a gente. Tá? Eu vou abrir aqui um slide novo e vou colar esse circuito aqui.
Pois muito bem. Bom, então, o que eu preciso fazer aqui? O que eu preciso fazer para a gente analisar esse circuito pela lei de Kirchhoff das tensões? Pela lei de Kirchhoff das tensões. Olha só. Primeiro, o que a lei de Kirchhoff das tensões fala para a gente? Lei de Kirchhoff das tensões. A somatória das tensões numa malha vale zero. Esse N é a quantidade de tensões. Tá? Bom, para deixar muito claro isso, vamos analisar o nosso circuito aqui. Primeiro, o que é uma malha? A gente definiu o que era um nó, né? As correntes entram, as correntes saem. Uma malha é um caminho fechado. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma malha. Aqui eu tenho outra malha. Aqui eu tenho outra malha no meu circuito. Por que eu vou fornecendo para vocês essas ferramentas? Porque dependendo do circuito que vocês enxerguem, que vocês peguem para resolver, vocês vão ter aí essas ferramentas para poder utilizar. Tá? Corrente de malha, tensões de nó, equivalentes de impedância, lei de Ohm, consequentemente, lei de Kirchhoff das tensões, lei de Kirchhoff das correntes e etc. Aí você me pergunta, mas a somatória das tensões em uma malha vale zero? Vale zero, pessoal. Ó, vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar esse LKT aqui. Eu vou pegar ele daqui. Opa! Eu vou pegar ele daqui. E vou colocar ele num slide separado aqui para a gente analisar essa lei de Kirchhoff. Essa lei de Kirchhoff das tensões. Ó. Cadê? Não copiei, não? Copiar. E vou colocar aqui num outro slide. Bom, então quer dizer que a somatória das tensões no circuito dá zero. Dá zero, quer ver? Ó? Se eu montar um circuito aqui simples, ó, vou montar aqui uma fonte, aí eu vou montar aqui uma impedância. Para a gente não fala mais em resistência, a gente vai falar aqui em impedância, tá? Que é uma carga completa, né? Reativa e resistível, digamos. Aqui, digamos, tem uma outra impedância, tá? E aqui, digamos que tem a minha referência. Então, o circuito acaba aqui. Bom, aqui, como eu tenho uma fonte, eu vou colocar... Deixa eu modificar aqui a cor. Eu vou colocar a tensão nesse sentido, tá? Então, essa fonte está fornecendo tensão ao circuito. Aqui eu vou ter uma tensão V1 e aqui eu vou ter uma tensão V2. Então, essa aqui eu vou chamar de VS, que é V da fonte. Isso aqui é uma impedância 1. Isso aqui é uma impedância 1. Que eu vou chamar de Z1. Isso aqui é uma impedância 2, que eu vou chamar de Z2. Olha aí que beleza, ó. Bom, tá. E aí, né? Onde que está a lei de Kirchhoff? Onde que está a lei de Kirchhoff das tensões aqui? Bom, então isso aqui é uma malha, né? É um caminho fechado. Se é uma malha e é um caminho fechado, eu preciso fazer com que a soma das tensões aqui seja zero, tá? Então vocês já comumente escrevem isso aqui, ó. Você já fala, ó, VS é igual a V1 mais V2. Né? Isso já é claro, né?
Eles já fizeram um curso de circuito de corrente contínua. Então, a queda de tensão aqui, nos resistores ou nas impedâncias, né, vai ser igual à tensão na fonte. Tá? Só que você me pergunta, mas isso é uma soma? Sim, isso é uma soma. Porque, na verdade, essa expressão aqui ela é V1 mais V2 menos VS igual a zero. Tá? Ah, mas por que tem esse sinal menos aqui, já que é uma soma? É porque essa queda de tensão está em sentido oposto às outras duas. Então, essas duas têm que ter o mesmo sinal e essa tem que ter um sinal diferente. Tá? Bom, você poderia convencionar isso aqui para baixo, isso aqui para trás e tal. Poderia, não tem nenhum. Tá? Não faria diferença aqui nos sinais, no fim das contas. Né? Então, essa daqui é a lei de Kirchhoff das tensões. Tá? A gente vai aplicar essa lei de Kirchhoff aqui justamente nessas malhas aqui para poder resolver essa expressão aí. Pois muito bem. Então, já que a gente fez isso, eu vou apagar essa lei de Kirchhoff das tensões aqui. Eu vou deixar ela no outro slide. Bom, então veja bem, o que eu posso escrever aqui no meu... O que eu posso escrever aqui no meu circuito? Ó, eu posso escrever o seguinte. Eu posso escrever o seguinte. Eu posso ter uma queda de tensão aqui. Eu vou chamar de V1. Tá? Eu posso ter, por exemplo, uma queda de tensão aqui, que eu vou chamar de V2. E eu posso ter uma queda de tensão aqui, que eu vou chamar de V3. Beleza, pessoal? Todo mundo concorda aí? Como é que vocês estão? Tá bom ou tá complicado? Tá bom. Pronto, baixei aqui. Beleza? V1, V2 e V3. V1, V2 e V3. Então, vocês vão concordar comigo que eu posso escrever que V1 mais V2 mais V3 dá zero. Lei de Kirchhoff das tensões. Beleza, gente? Vocês estão me ouvindo? Me dá um ok aí, por favor. Bom, show de bola. Então, vamos lá. Deixa eu tentar aumentar isso daqui, que eu acho que vai ficar melhor da gente olhar, não é? Deixa eu aumentar isso aqui. Vamos devagar, hoje é sexta-feira.
Ninguém está com pressa de fazer nada. Bom, deixa eu aumentar isso aqui. Pronto. Agora vai ficar melhor a gente resolver isso. Então, V1, V2, V3. Pronto, tá aí. Além disso, é evidente que aqui haja uma corrente passando, né? Essa corrente que passa ali é justamente a IG. Essa corrente está ali em cima. Agora, tem uma questão aqui importantíssima, que é a seguinte. IG passa aqui, ó, mas IG não passa aqui e nem aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? É que aqui vão passar outras correntes, né? Porque IG vai se dividir aqui, por exemplo. Agora, para cada malha dessa, eu posso fazer essa análise. Para cada malha dessa, eu posso fazer essa análise aí. Por exemplo, digamos que aqui, nessa malha aqui, eu tenha uma corrente que eu vou chamar ela de IB. Essa corrente aqui eu vou chamar ela de IB. Certo? Bom, com isso, eu posso definir, por exemplo, ó, deixa eu melhorar esse IB aqui, que eu quero que fique bem claro que IB é a corrente que eu vou estipular que fique aqui, ó, nessa malha. Tá? Então é por isso que a gente chama de correntes de malha. A gente, na verdade, aplica aqui LKT e LKT, no caso aqui, né, porque eu vou escrever aqui V1 mais V2 mais V3 dá 0, né? 0. E a gente estipula correntes na malha, assim como nas tensões de nó eu estipulo as tensões no nó, V0, V1 e tal, aqui eu parto do LKT, mas eu estipulo correntes na malha. Lá eu parto do LKC, mas eu estipulo tensões de nó. Tá? Bom, então, vê se vocês concordam comigo que o V1, pessoal, que é a tensão aqui, ó, a tensão aqui acima desse, a tensão aqui acima desse elemento, ele pode ser escrito através de uma relação de corrente e impedância, certo? Ó, para exemplificar isso, por exemplo, deixa eu abrir um slide aqui. Digamos que você tenha aqui um elemento qualquer, tá? Digamos que seja um resistor, certo? Então, digamos que você tenha aqui, ó, uma queda de tensão sobre ele V, e digamos que você tenha aqui uma corrente I, tá? E esse cara aqui, ele tem uma resistência R. Bom, de acordo com, veja bem, hein? De acordo com essa convenção aqui, você vai poder escrever o quê? Que V é igual a quem? Obviamente, R vezes I, certo? Bom, aqui tem uma questão que eu quero levantar com vocês. Acompanhe o raciocínio aqui comigo, ó. Eu posso deixar essa queda de tensão para lá?
Posso, não tem problema. Ah, mas a minha corrente também está indo para lá. Ok, não tem problema. A única questão é que se essa corrente, olha só, hein, queda de tensão para lá e corrente indo no mesmo sentido. Então, se essa queda de tensão tivesse para cá, por exemplo, eu teria que escrever V igual a menos RI. V igual a menos RI. Vamos analisar isso com calma para a gente não errar esses sinais. Então, não tem problema eu manter essa convenção aqui. Aí você me pergunta assim, tá, mas eu poderia colocar essa queda de tensão aqui para cá, V1? Poderia, não tem problema. Aí você iria escrever o quê? Você iria escrever V igual a RI, sem esse sinal negativo na frente. Aí você me pergunta, mas não faz diferença? Então faz. Faz porque se você tiver com essa convenção aqui vai ter que entrar menos VI. Então esse menos ele já vai entrar ali de qualquer forma. Tá? Esse menos ele vai acabar entrando ali de qualquer forma. Certo? Bom, então, dito isso, tá? Dito isso, o que eu acho? Como que a gente pode analisar o circuito aqui para resolver, já estipular aqui para onde que vão as quedas de tensão? Como que é interessante fazer aqui a queda de tensão? Veja bem, hein? Olha só. Como isso daqui não é uma fonte, tá? Como isso aqui são elementos passivos, como isso aqui são elementos passivos do circuito, o que eu acho interessante da gente fazer aqui, ó. O que eu acho interessante da gente fazer aqui é o seguinte: é você colocar a queda de tensão, dessa maneira aqui que eu botei em vermelho, ó. Posso colocar a queda de tensão assim, ó, dessa forma aqui, tá? Então, colocando a queda de tensão dessa forma aqui, o que eu vou escrever aqui? Ó, eu vou escrever que menos V1, tá? Eu vou escrever que menos V1 aqui em cima seria mais V2 mais V3 se eu, observo aqui com calma, se eu trocar essa queda de tensão aqui, tá? Se eu tocar essa queda de tensão aqui. Certo? Bom, então isso é completamente arbitrário, tá? Isso é completamente arbitrário. Às vezes isso se torna um pouco confuso, mas não é confuso, tá? O fato é o seguinte: se você utilizar a queda de tensão em verde aqui, ó, queda de tensão em verde, indo para o mesmo lado aqui da corrente, você vai ter que jogar isso aqui, ó. Agora, se você utilizar a queda de tensão aqui em vermelho, você vai ter que usar esse cara aqui. O nome disso se chama convenção passiva. Se chama convenção passiva. Isso é uma questão bem inicial lá em análise de circuito, que às vezes não é muito bem passado, e essa dúvida ela se perpetua, tá? Essa dúvida ela se perpetua. Então, vamos lá voltar, vamos resumir essa história, né, para não ficar nenhum tipo de dúvida aí nessa confusão. Vamos resumir isso, tá?
e vão partir para escrever as equações do circuito. Hoje a aula é mais para resolver esse circuito aí e a gente vai conversando com calma, com tranquilidade, tá? Então, ó, vou voltar para cá, tá? Vou voltar para cá, vou apagar isso aqui para a gente ter um negócio mais leve aqui. E vou fazer essa análise aqui de novo depois dessa discussão, tá? Bom, então olha só, vamos lá. A corrente está vindo daqui para cá, tá? Bom, se essa corrente está vindo daqui para cá, eu já vou analisar seguindo esse sentido da corrente, porque foi o sentido proposto aqui pelo exercício, pelo problema, tá? Isso é muito comum em concurso, tá? Você pega esses concursos aí, Petrobras, Transpetro e tal, tem muitas dessas questões aí. Então, se essa corrente está para lá, a gente volta aqui à nossa análise que a gente fez agora há pouco, ó. Opa, a corrente está para cá. Se a corrente está para cá, se eu não tiver que usar esse negativo, eu vou ter que fazer queda de tensão para onde? Para cá. Beleza, show de bola, não tem problema. Então eu posso fazer a queda de tensão para cá. Ok, tudo certo. Tá? Agora, se a corrente estiver indo para lá e você vai colocar a queda de tensão para lá, você vai precisar de usar esse sinal de negativo aqui. Então, vamos lá. Queda de tensão para cá. Agora eu vou deixar em definitivo, tá? Ó, queda de tensão para cá. V1. Ok. Potencial maior para potencial menor. A corrente vai. Tudo certo. Se você considera que essa IG é essa corrente aqui dessa malha, se você considera que essa IG é essa corrente dessa malha, eu vou colocar aqui, ó, IG, corrente da malha. Bom, e aí você vai ter que considerar que aqui você ainda tem uma corrente que vai estar na malha aqui de baixo, que eu vou chamar essa corrente aqui, por exemplo, de IB. Pronto, vou chamar essa corrente aqui de IB. Pois bem, agora vamos lá. Essa corrente IB, olha só, hein? Essa corrente IB aqui, ela está indo para qual sentido? Ela está indo para cá, ó. Ela está indo para cá, ó. A corrente está indo para cá. Então, se a corrente está indo para cá, é interessante que a gente faça a queda de tensão da mesma forma, né? A corrente faz o quê? Ó? Ela sai daqui e vai para lá. Ou seja, ela sai de um potencial maior para potencial menor. Então, ó, mesma forma que a gente tinha feito anteriormente, tá? Não muda nada, não. Só para a gente ter a discussão feita e aqui a tensão agora escrita. Vamos lá, pessoal. Essas coisas acontecem aí, né? São coisas da internet, né? Tem dia que é mais tranquilo, mas tem dia que é mais problemático, né? Então a gente tem que ir lidando com essas questões aí. Mas vamos lá, pessoal. Não vamos demorar muito para terminar essa ideia aqui não, tá? Bom, então, com essa queda aí, pode ter ficado um pouco confuso, tá?
Então, eu vou repetir aqui só a última parte das quedas de tensão e das correntes aqui, para não ficar nenhum problema para trás, tá? Bom, então olha só, a ideia aqui da aula, que era uma aula até rápida, não era uma aula muito prolongada, eu tinha que resolver, a ideia era resolver então isso daqui por método das correntes de malha, tá? Bom, então a gente sai das correntes de malha, a gente vai aplicar lei de Kirchhoff, a gente vai aplicar lei de Kirchhoff das tensões, tá? LKT. Então, tudo isso que eu já comentei, tudo isso é válido, tudo ok. Então, ó, soma das tensões aqui ao longo de um circuito fechado, né, que é uma malha, tem que ser igual a zero, tá? Aqui a somatória dando zero, como a gente já tinha visto. Aí essa somatória aqui, ela teria que vir para dentro com um sinal negativo, porque a queda de tensão aqui é contrária às outras quedas de tensão, certo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Como é que tá? Tudo ok, né? Me dá um ok aí, ver se está certo. Bom, então, eu quero aplicar isso daqui nesse nosso circuito aqui, tá? Eu quero aplicar isso nesse nosso circuito aqui. A questão é a seguinte, eu preciso transformar essa queda de tensão através da lei de Ohm em relações de corrente, tá? E foi justamente para isso que eu trouxe para vocês esse último desenho aqui, certo? Então, esse último desenho aqui, desculpa, esse último desenho aqui, ele trata do seguinte, olha, você tem aqui a lei de Ohm, tá? Tem aqui a lei de Ohm nua e crua, sem nenhuma questão, tá? A única situação nova aqui é a seguinte, a gente vinha convencionando a queda de tensão aqui do potencial maior para o potencial menor, a corrente vem desse potencial maior e vai para o potencial menor. Tudo certo, não tem problema nenhum. A questão que eu queria levantar aqui nessa explicação toda, que acabou sendo interrompida, é a seguinte, isso é uma convenção, chamada de convenção passiva. Tá? E aí você escreve V igual a RI, ou se isso aqui fosse uma impedância, V igual a ZI, não tem problema nenhum. Agora, como é uma convenção, você poderia colocar essa queda de tensão para cá, não faz mal, ou ainda a corrente vindo para cá. Tá? Nesse caso, você escreveria menos R vezes I. É só isso, você escreveria menos R vezes I. É só isso. Isso é importante, porque quando você aplicar lá LKT, você pode se confundir com os sinais, tá? E é preciso que você tenha em mente esses sinais aqui para que você aplique de maneira correta lá a lei de Kirchhoff das tensões. Bom, então a gente vai olhar para o nosso circuito, vai olhar para as malhas, tá? E vai escrever as equações das correntes de malha. A gente vai ter duas malhas, duas variáveis, são duas correntes, e a partir das duas correntes a gente acha todo o resto de maneira análoga à tensão de nó. Tá? Bom, então, para a gente não se alongar muito mais, vamos aqui ao nosso circuito. Tá? Esse é o nosso circuito. Eu copiei e coloquei aqui no slide separado, certo? E aí, aqui no slide separado já e ampliado, a gente viu aqui 3 malhas. Tá? A gente viu aqui a presença de 3 malhas. Essa malha aqui, que é um caminho fechado, essa malha aqui, que é um caminho fechado, e essa malha aqui, que é um outro caminho fechado. Para cada malha dessa, eu poderia escrever uma equação de lei de Kirchhoff das tensões. Agora, tem uma malha aqui que não é interessante da gente utilizar. Por quê? Utilizar diretamente. Por conta dessa fonte de corrente aqui, ó, por conta dessa fonte de corrente. Essa fonte de corrente, ela faz com que a gente não saiba, por exemplo, quanto que é a tensão aqui. Essa fonte de corrente faz com que a gente não saiba quanto que é essa tensão. Então, a gente vai ter uma variável complicada de trabalhar com ela. Isso é interessante ser utilizado lá em tensões de nó, porque a gente sabe justamente a corrente que entra nesse nó aqui. Tá? Por outro lado, como aqui eu já tenho uma fonte de tensão, essa malha vai ser bem interessante de ser utilizada, e essa tem só elemento passivo também vai ser interessante utilizada.
Então, a gente vai utilizar essa malha aqui e essa malha aqui. Isso não quer dizer que eu não precise de nenhum dado aqui de baixo. Eu preciso sim, tá? Isso não quer dizer que eu não precise de nenhum dado ali daquela outra malha. Eu preciso, eu vou usar indiretamente aquela malha. Bom, então vamos lá. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu estabeleci aqui, ó, que eu vou estipular como sendo a corrente da malha. Só que isso tem uma questão. Ela passa nesse ramo aqui de cima, tá? Nesses dois ramos aqui que compõem a malha, você vai ter que fazer uma conta para achar essa corrente. Pensa na seguinte situação. Se eu estipulei que aqui eu vou passar IG, e digamos que aqui eu tenha uma corrente IB, eu posso falar muito naturalmente que nesse ramo aqui passa IG menos IB. Ou, aí que mora o problema, IB menos IG. Como que você vai fazer IB menos IG ou IG menos IB? Você vai fazer isso levando-se em conta a queda de tensão que você colocou em cima dos elementos, tá? Se a queda de tensão estipulada for para o lado de cá, você tem que pensar que a resultante de corrente sai do potencial menor para um potencial maior, tá? Isso vai ficar claro daqui a pouco quando eu mostrar as equações. Bom, da mesma forma como aqui, ó, se aqui eu estipulei que passa 5 amperes com fase zero, porque eu já tenho uma fonte de corrente, só que esses 5 amperes passam aqui, né? Aqui não, certo? Só que como aqui eu falei, olha, eu tenho um IG nessa malha e eu tenho 5 aqui, e em cima desse capacitor pode passar IG menos 5 ou 5 menos IG, dependendo de quê? Dependendo da convenção que você coloca o sentido da corrente, tá? E, consequentemente, da queda de tensão, certo? Bom, então, eu vou escrever as equações de corrente para essa primeira malha aqui, tá? Acompanhe aqui comigo para a gente não ter essas dúvidas de sinal. Ó, veja bem. Aqui em cima, pessoal, vocês vão concordar comigo que eu posso escrever essa equação. V1 é igual a V2 mais V3. Mas por quê? Ora, porque V1 está aqui no sentido de queda de tensão e V2 e V3 estão em outro sentido, tá? De forma análoga àquele slide que a gente definiu o LKT. Olha aqui como é que é, tá? Bom, vamos voltar para lá. Ok, então, se V1 é igual a V2 mais V3, tudo certo, você resolveu metade do seu problema, tá? Você só tem que transformar isso aqui agora através de lei de Ohm em uma equação que leve em conta corrente. Na convenção passiva, tudo certo, corrente indo para lá, tensão caindo para cá. Então vai ser a corrente vezes a impedância, acho, né? Me responda aí, se vocês continuam me ouvindo. Eu não sei se o link está ruim hoje, eu acho que hoje o link está muito ruim. Mas eu vou terminar rápido aqui para a gente não se alongar muito. Pronto, acho que agora foi. Vamos lá, vamos terminar aqui rápido para a gente não... Quer dizer, rápido, mas com alguma qualidade, né? Hoje a internet não está colaborando muito com a gente, não. Bom. Vamos lá, pessoal. Então, ó, depois eu vou editar para deixar esse vídeo lá no canal. Eu vou tentar editar ele para não ficar com esses cortes, porque eu acho que de repente vai fazer uma enrolação, né?
Eu vou editar para tirar essas questões aí, vou deixar só a resolução do exercício ali corrida, vai resolver esses problemas aí. Quando a gente faz isso, é uma forma da gente contornar esses problemas da internet aí, que a gente sabe que é normal. Né? Espero o 5G vir para resolver isso aí. Bom, se voltou, vamos lá. A gente tem aqui agora, vê bem, a gente tem aqui agora que discutir sobre o V2, tá? A gente tem aqui agora que discutir sobre o V2. Então, o V2, ele vai ser o quê? Essa queda de tensão aqui. Só que a corrente que passa aqui nessa resistência, a gente não sabe qual é o valor dela. Por quê? Não é nem IG e nem IB. Por que não é nem IB e nem IG? Porque, ora, IB é a corrente que eu falei que passa aqui embaixo. IG é a corrente que passa aqui em cima. Só que aqui tem uma subtração entre elas, tá? Qual vai ser a subtração entre elas? Observa aqui na expressão, vai ser IB menos IG. Vai ser IB menos IG. Por que vai ser IB menos IG? Lembra que a corrente ela vai sair do potencial maior e vai para o potencial menor. Então, essa corrente aqui vai ter que ficar na... Pronto, pessoal. Agora eu acho que foi. Hoje tá bom, hein? Hoje tá bem bacana. São os percalços aí da internet. A gente vai ter que realmente editar esse vídeo e colocar lá para ver se o entendimento melhora, né? Mas tudo bem, a gente faz isso, não tem problema não. Bom, então vamos lá. Vamos terminar essa primeira equação aqui e escrever a segunda equação para a gente terminar aqui essa conversa, tá? Bom, então, veja bem, da mesma forma como anteriormente, coloquei a queda de tensão para cá, então vai ser o que vai para lá, para seguir essa ideia, vai ser 5 menos IG, que é essa corrente aqui. Então, eu tenho essa expressão aqui como equação 1, tá? Então, isso aqui para mim é a equação 1, certo? Então, 1. O que tem aqui de variável nessa equação? Tem de variável aqui nessa equação o IG e esse IB. Portanto, se eu tiver uma outra equação, tá? Portanto, se eu tiver uma outra equação que correlacione IG e IB, eu resolvo meu problema, porque eu vou ter duas expressões, duas equações e duas variáveis, tá? Depois é só isolar uma coisa dentro da outra e tá tudo certo. Vamos lá analisar qual malha aqui agora. A gente vai analisar essa malha aqui, tá? A gente vai precisar desse dado, só que a malha em análise vai ser essa daqui. Então, veja bem, eu estipulei aqui um V5, tá? Esse V5 eu mantive aqui na queda de tensão da fonte. Aqui eu já tinha, observa, aqui eu já tinha
V2, e aqui eu já tinha o V4 estabelecidos. Portanto, observa que V2 e V4 têm a mesma queda de tensão, mesmo sentido, e V5 também, tá? Então, o que você pode escrever aqui? O que você pode escrever aqui nessa malha? Tá? Como eles têm a mesma queda de tensão, ó, vamos lá, deixa eu apagar isso aqui, ou melhor, deixa eu fazer isso no slide novo aqui. Ó. Como eles têm, então, a mesma queda de tensão, opa, aqui não, aqui é outra coisa. Como eles têm a mesma queda de tensão, observa que eu posso escrever aqui o seguinte, olha, V5, tá? V5 mais V2 mais V4 igual a 0, tá? Então é isso que eu vou escrever aqui, ó. Vamos lá. V5 a 0. Agora não caiu mais não, né? V5 mais V4 mais V2 igual a 0. De onde que eu tirei isso? Vamos de novo aqui, ó. Queda de tensão, opa. Queda de tensão aqui, queda de tensão aqui, queda de tensão aqui. Muito bem, V5 eu sei quanto dá. Está escrito aqui para mim, ó, 5 com menos 90 graus. Tá? Então eu posso até escrever isso. Então V5 vai ser 5 com fase menos 90 graus. Isso aqui, pessoal, é menos J5. Tá? É menos J5. Modo retangular, modo polar. Bom, vamos mais. Quanto que vale agora V2? Bom, V2 a gente já até levantou esse valor na malha anterior, tá? Então V2, ó, se você tem a queda de tensão de V2 para cá, a gente já sabe que vai dar o quê? 5 que multiplica IB menos IG. 5 que multiplica IB menos IG. Então, vai ser assim, ó. 5 que multiplica IB menos IG. Muito bem. E o termo que falta aí é o V2, tá? O termo que falta é o V2, o V4. O termo que falta é o V4, né? Então, na verdade, vamos organizar isso aqui. A gente escreveu aqui o V2, tá? Então falta aqui o V4. Então, eu vou botar aqui o V4. Na verdade, então, esse camarada aqui é o V2. E o V4, quanto que vai valer aqui o V4? Para a gente terminar aqui essa equação e conseguir resolver esse problema. O V4, se você voltar aqui, ó, você também já tem aqui a expressão do V4, só que aqui é preciso que a gente preste atenção. Ó. A corrente está saindo de um potencial maior e indo para um potencial menor. Então, vai ser IB menos 5 vezes essa impedância aqui. Ó. Então, vou voltar lá. Ó, vai ser IB menos 5 vezes aquela impedância. IB menos 5 vezes aquela impedância que é J2. Então, equações e duas incógnitas, certo? Duas equações e duas incógnitas. Aqui você vai ter o IG dentro da outra. Só isso, mais nada, tá? Pessoal, a parte de eletrotécnica, aqui a parte de engenharia é essa, tá? É escrever as equações e interpretar o circuito. Aqui é manipular a equação, tá? Se vocês quiserem, a gente faz mais uma manipulação aqui nessas mesmas equações, só um começo, para ver o que você faz, colocar esse vídeo lá no YouTube, tá? Porque aí na hora de assiste ele a resolução feita de forma bem linear, aí qualquer dúvida que você tenha, isso vai acabar. Fechado, pessoal? Então, por mim, por hoje, a gente termina aqui.
Tá? O que vocês acham? E aí? Aproveitar que a internet está querendo ir, a gente vai também.